Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Vamos dividir o programa hoje, esse espaço, em dois momentos. Em primeiro lugar, a chapa 2, né? E temos eleições do Conselho de Contabilidade agora, nos próximos dias, e a chapa 2 é hoje a grande esperança dos contadores e técnicos de contabilidade. Isso é uma pura verdade, tá? Eu acho que quando se fala sobre contabilidade, nós não podemos esquecer que agora, no dia 23 e 24, tem eleições para renovar 2/3 dos conselhos de contabilidade de todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma. E a chapa 2 está participando, tá, meus colegas? Por favor, o que eu quero que vocês reflitam é que quem está comandando a profissão está há mais de 40 anos, não é isso? Então, você faça uma reflexão nesses 40 anos que eles estão comandando a profissão, o que eles fizeram para te valorizar, para te proteger, o que eles te ofereceram, se eles fizeram alguma coisa para que te dê uma sustentação em termos de saúde, aquelas propagandas enganosas, onde querem vender contabilidade por R$60 e o Conselho de Contabilidade nada faz. Enfim, meus amigos, não deixe se enganar de novo. Não entre na onda deles, porque eles usam os delegados para se dizer que eles fazem o melhor para a profissão. Eles não fazem, não. Então, o que eu quero é o seguinte, reflita, tá? Reflita e vamos mudar. O mundo mudou, o Conselho também tem que mudar. É por isso que eu digo, vamos fazer uma reflexão. Se você efetivamente acha que eles fizeram um bom trabalho, ok. Então, vamos continuar. Agora, tenho certeza que eles não fizeram e nós podemos fazer muito mais que isso, tá bem? Um forte abraço a todos vocês. 23 e 24 de novembro, chapa 2, é isso que nós precisamos para a valorização da nossa profissão e para te proteger e para te sentir orgulho de ser um contador. Muito bem. Contadores e técnicos de contabilidade, está na hora de acertar agora. Já erraram muito, vão acertar agora. Olha aqui, ó. A segunda parte do nosso Conversando sobre Contabilidade, Salésio, será com o professor consultor José Ribeiro. Ele é pós-graduado em Gestão de Custos e Gestão Tributária da Universidade em Cuiabá, no Mato Grosso. Gosta muito dos teus vídeos que tu colocas na internet, conversando sobre contabilidade, e realmente esse vídeo é muito compartilhado com alunos, professores e tal. Um grande sucesso no Brasil inteiro. Parabéns a ti que criou esse espaço. Então, o professor consultor José Ribeiro nos fala aí acerca de dados gerados pelos aplicativos de informática disponibilizados e exigidos pelo fisco no combate à sonegação dos tributos, uma coisa importante para todos vocês. Vamos acompanhar então o professor consultor José Ribeiro. Pessoal da contabilidade, em 1996 eu estava fazendo treinamento em Alta Floresta, 800 quilômetros ao norte de Cuiabá, e um amigo, na época acadêmico de Ciências Contábeis, pediu que eu fizesse uma palestra para as duas turmas, onde eles estavam preocupados com o futuro do contador no século XXI. Mas acontece que eles tinham uma outra preocupação, o fato de estar no interior. E aí nós fomos lá dialogar com eles durante 2 horas e eu abri o assunto em duas frentes. A primeira é abordar com o pessoal o seguinte, que tinha que tirar essa preocupação, porque o interior não existe mais. A tecnologia e a comunicação rompeu aquela muralha que existia entre interior e grande centro, de forma que não se preocupa com isso. O segundo ponto, eu teria dito para o pessoal o seguinte, que vai ter vantagem competitiva no mercado aquele que estiver disposto a investir em capacitação pessoal e tecnologia. Sem isso, não tem futuro. Pessoal, eu quase que levei uns cascudos na saída da palestra. E hoje a gente vê como é que a situação está. Veja que em 2020, a Receita Federal, através de fisco digital, identificou 60 mil ECF que estavam zeradas, ECF do ano base 2019. Mas o fisco tinha provas de que houve a aquisição de produtos e mercadorias com nota fiscal eletrônica, operações com CEFOP de venda e operações com cartões, que chega ao fisco através do Decred. Mas o pessoal prefere arriscar ainda. Quanto à informalidade, os levantamentos do Banco Central, do Banco Mundial, do IBGE, apontam o seguinte: antes de 2010, essa informalidade chegou a 20, 21% do PIB.
Últimos dados que eu tenho acesso é de 2016, aponta que a informalidade anda na casa dos 15, 16% do PIB. Ou seja, nós temos uma informalidade equivalente ao PIB da Argentina, que não é pouca coisa. E embora seja a informalidade sendo o segundo maior problema, nós profissionais não temos muito o que fazer. Isso é um assunto, nem assunto de governo, isso é um assunto de Estado e que leva uma geração para ser resolvida. Nós temos hoje 40 milhões de brasileiros vivendo na informalidade, seja como empreendedores, como empregados ou fazendo bico. E quanto à reforma tributária, quanto à carga tributária propriamente dita, que é o nosso prato principal, nós perguntamos para as pessoas o seguinte: a sua empresa paga tributos? É claro, o pessoal diz que paga, mas é nessa hora que entramos num terreno movediço, porque começa aí a via crucis do profissional de contabilidade que precisa convencer o seu cliente que ele precisa embutir tributo no preço, cobrar do comprador e recolher para o fisco. Bem, simples assim? Nem tanto, porque na sequência o cliente responde para o contador que se ele for praticar tudo que está sendo recomendado, o preço dele dispara, ele perde competitividade. E nessa hora que o contador fica de braços amarrados, porque não tem como, ele fica entre a cruz e a espada, não tem como o contador resolver esse problema. E aí o que acontece? É o seguinte: o ideal é que nós tivéssemos regras de mercado mais equilibradas, mais justas, de forma que a competitividade se desse por causa de uma gestão eficiente e não pela supressão de tributos. Mas é nessa hora que o fisco digital continua jogando a nosso favor, embora muita gente não está gostando disso aí. Veja o seguinte: se o concorrente do seu cliente embute tributo no preço, cobra, mas não recolhe para o fisco, é problema dele. Mas quando o concorrente deixa de cobrar tributo para vender mais barato do que o seu cliente, aí o problema é do seu cliente também, porque afinal de contas ele precisa trabalhar, ele precisa produzir, ele precisa vender, ele precisa sobreviver. E nessa altura o que acontece? O contador não tem nada que fazer, porque não dá para dar um jeitinho. Como é que eu vou dar um jeitinho brasileiro com o fisco digital dos nossos calcanhares? É uma situação complicada. Por outro lado, eu entendo o seguinte: quem deveria reclamar de carga tributária é o consumidor final, seja pessoa física ou jurídica, afinal de contas é ele que paga o tributo. Mas até a definição de contribuinte no Brasil é enviesada. Me faz lembrar o saudoso humorista Milor Fernandes. Ele dizia o seguinte: o governo me arranca tudo à força e depois me chama de contribuinte. Quando o cliente do seu escritório compra mercadoria para revenda, o fisco diz que ele é um contribuinte. Quando ele vende essa mercadoria a um consumidor final, pessoa física ou jurídica, o fisco diz que ele vendeu a um não contribuinte. Ou seja, isso está meio invertido, precisava recompor essa situação. E quanto ao regime de recolhimento, o pessoal diz o seguinte, que o Brasil, dentro do G20, o Brasil é praticamente o único país que tem quase que a totalidade dos seus tributos recolhidos pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Na maioria dos países nem existe regime de competência. Aí o que acontece? Nós perguntamos para o contador qual é a dificuldade para convencer o seu cliente a trabalhar com regime de caixa. E eles nos informam o seguinte, que o cliente não está disposto a se esforçar para se organizar, para poder utilizar essa opção, para poder partir para essa prática. Então esse cliente está precisando de muita orientação e capacitação. E por falta de instrução, ele prefere usar o seu capital de giro para recolher o tributo antes de receber do cliente, financiando o governo, fazendo uma antecipação sem nenhuma remuneração, enquanto que ele poderia se organizar, economizar dinheiro e remunerar melhor o seu escritório de contabilidade. Então, quando o empresário recolhe tributos antes de receber do cliente, está perdendo muito dinheiro. Mas o escritório de contabilidade também está perdendo receitas preciosas
porque fica brigando por preço em vez de competir por serviço. Pessoal, esse assunto vai longe, dá muito pano para manga. Em breve nós estaremos de volta para dar continuidade. Muito obrigado.